Bom dia a todos, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui e prestar alguns esclarecimentos. Antes de passar a parte, obviamente, das perguntas e questões, eu gostaria de fazer uma breve apresentação sobre a Universidade de São Paulo, obviamente, em particular, a Pró-Reitoria de Pesquisa. Eu gostaria de começar chamando a atenção para um fato que eu considero muito importante, que todos nós lembramos, né? Historicamente, em 1932, nós tivemos a Revolução Constitucionalista, em que o Estado de São Paulo lutava por uma nova Constituição para o país. Quase 3 meses após, por ter se levantado sozinho contra as forças federais, então São Paulo, as forças paulistas são derrotadas no começo de outubro, e, portanto, nesse momento que eu considero muito histórico, a sociedade paulista percebe a importância de ter uma universidade forte. Então, nesse momento, então, é criado a Universidade de São Paulo, e de uma maneira que eu considero muito expressiva, ela tem o lema de que vencerás pela ciência. Passados esses 85 anos, a universidade se tornou o que todos nós sabemos, uma universidade de ponta, a universidade mais importante da América Latina. E num breve sumário do que significa a Universidade de São Paulo, eu gostaria de simplesmente mostrar aqui, então, um vídeo que apresenta, então, os indicadores da Universidade de São Paulo, e eu volto a palavra na sequência. Essa é a construção, então, que a Universidade Paulista, representando os anseios da sua sociedade, conseguiu ao longo de 85 anos. A Universidade de São Paulo, em 1988, ela passa, então, por uma reforma do Estatuto e cria, então, a Pró-Reitoria de Pesquisa. Tradicionalmente, se você considera as universidades federais e várias outras universidades, a Pró-Reitoria de Pesquisa é junto com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Então, o que acontece na Universidade de São Paulo, portanto, em 1988, é que é criada a Pró-Reitoria de Pesquisa, e a partir dali, então, nós tivemos 8 pró-reitores de pesquisa. Eu sou, portanto, o 9º pró-reitor de pesquisa da Universidade de São Paulo. Então, neste processo, que eu assumi em março do ano passado, em março de 2018, essa é uma das diretrizes que nós colocamos para a nossa gestão, ou seja, incentivar a excelência da pesquisa na USP, em todas as áreas, através de ações de apoio às pesquisas vigentes e fazendo a indução de novos temas, acompanhando o avanço da fronteira do conhecimento, prospectando os grandes desafios e as necessidades da sociedade. Então, esse é o mote
digamos, que nós temos para o nosso trabalho, afora, obviamente, as naturais questões de natureza administrativa. Então, a universidade, esse é um indicador que já foi mostrado diversas vezes por outras pessoas e também pelos outros colegas pró-reitores. Isso mostra o crescimento do número de publicações no Brasil ao longo dos anos. Esses gráficos devem ser olhados não de uma maneira ufanista, mas de uma maneira crítica. Então, qual é o aspecto crítico? O que nós notamos é um crescimento também importante da produção científica do país. Isso é consequência do fato de que a CAPES iniciou um processo delicado e sistemático de valorização da pós-graduação brasileira. Então, a organização da pós-graduação brasileira, devido à CAPES, inclusive, de acordo com o Plano Nacional de Pós-Graduação, almeja exatamente um crescimento do número de doutores nas universidades. Então, o que nós vemos aí nada mais é do que um sucesso de uma política continuada ao longo dos anos. O que chama atenção aí é o fato de que o Brasil é não somente o mais produtivo no número de publicações, como em segundo lugar vem o México, em terceiro lugar vem a Universidade de São Paulo. Ou seja, se a Universidade de São Paulo fosse colocada no páreo dos países da América Latina, ele seria a terceira maior produção científica da América Latina, pouco acima, eu diria, equivalente à Argentina, que, como todos nós sabemos, é também um centro importante de pesquisa científica. Portanto, o que nós verificamos aí é um crescimento importante do número de publicações. A pergunta natural que tem sido feita, e é preciso ser olhado de maneira muito clara, é onde estão os fatores de qualidade. Então, é importante mencionar os fatores de qualidade. E a isso eu vou tentar me deter um pouco. Antes disso, eu queria chamar a atenção para o fato de que o Brasil é hoje colocado, portanto, se você olhar o ranking internacional, de novo, em número estrito de publicações de artigos científicos em revistas indexadas, o Brasil é hoje o 13º lugar no mundo. Esta avaliação que acaba de sair, da Clarivate, ela repete a situação anterior, portanto, o Brasil continua o 13º. O fato do Brasil ser 13º chama atenção em relação a países que têm menor população, portanto, nos leva à rápida conclusão de que isso é consequência da população brasileira ser maior do que a de outros países. De fato, isso deve ter um efeito, mas é preciso ser observado dois outros pontos. O primeiro é quando você olha o número de doutores no país, o Brasil tem hoje 0,2% da população é doutorado, tem um curso de doutorado. Se você considera os Estados Unidos, esse número chega a 2%. Portanto, nós temos um percentual de doutores que é 10 vezes menor, uma potência em liderança científica. O que se almeja, portanto, na política nacional é um crescimento do número de doutores e, obviamente, um crescimento do número de qualidade. A tabela à direita, ela simplesmente mostra que a Universidade de São Paulo reitera, números recentes, a situação já conhecida de que ela produz da ordem de 20% a 22% da produção científica do país. Nesse caso específico, dá 21%. Questões de qualidade certamente são muito importantes serem consideradas. Quais são os aspectos que têm sido considerados mundialmente? E quais são as críticas que a ciência brasileira tem recebido? A primeira crítica é exatamente essa questão de qualidade. Em 2012 saiu o famoso DORA, que é a Declaration of Research Assessment, que foi de consequência de uma reunião em São Francisco. Esse documento chama atenção para o fato de que os indicadores bibliométricos têm que ser olhados com muito cuidado e que, portanto, revistas e por si só não são indicadores de qualidade e também as questões bibliométricas. Dora tem uma preocupação, na minha maneira de entender, muito grande com o aspecto de que a qualidade não pode ser colocada simplesmente como um aspecto numérico. É muito possível que, subjacente a isso, seja a preocupação de que é o crescimento da produção científica na China. Ora, se você coloca como qualidade o número de citações, é imediato que isso vai ser colocado em discussão muito brevemente. Então, dois aspectos que eu ia chamar a atenção, que é o fato de que o Brasil tem hoje um número de doutores que é considerado, no percentual da população, insuficiente para os seus planos de desenvolvimento científico, e, adicionalmente, questões bibliométricas que são colocadas como se fosse, digamos, a questão a ser colocada no momento, na realidade também tem que ser olhado com uma certa crítica. Investimento em pesquisa científica é outra questão que é importante. Se você pegar o PIB mundial, todos os PIBs de todos os países contribuem para a ciência e tecnologia. E isso foi considerado como 100%. A Ásia contribui hoje com 44%. Os Estados Unidos com 27%.
e o Brasil e a América do Sul com 2%. Obviamente que se você tem uma contribuição de 2% para a economia, você precisa rever certamente quais são as políticas de desenvolvimento. Em outras palavras, você ter 27% dos Estados Unidos, da economia americana, é muito diferente de você ter 2% da economia da América do Sul. O que eu estou colocando aqui é o reconhecimento de que isso tem que ser colocado de uma maneira certamente crítica, mas também que os indicadores de qualidade não podem ser reduzidos a meros indicadores bibliométricos. Acaba de sair um artigo na Nature, coisa de 2 semanas atrás, em que uma denúncia de que um país, que talvez seja interessante eu não mencionar aqui, o índice de autocitação é assustador. O índice mundial de autocitação é pouco superior a 15%. O do Brasil é da ordem de 20%. A Alemanha está acima da média mundial, o Brasil também está acima da média mundial. Mas este país a que eu me refiro chegava a 70%, 80%. Obviamente, estão sendo construídos indicadores bibliométricos. Então, a questão da qualidade tem que ser olhada realmente com muita qualidade, e essa é uma discussão mundial, e uma discussão sobre a qual nós estamos também muito preocupados. Então, aqui na sequência, o que você verifica é um dos indicadores que são utilizados. Sempre que você reduzir ao número, é muito mais fácil, porque eu sei comparar um número. Eu sei comparar um número com outro número. Eu não saberia comparar aspecto de qualidade com outro aspecto de qualidade, eu pelo menos teria dificuldade em relação a isso. Se nós nos reduzirmos a utilizar o indicador bibliométrico que tem sido utilizado, este é o indicador bibliométrico que tem sido utilizado mundialmente. Então, o que você vê aí é o chamado o impacto de citação mediado, né, tomado uma média pelas diferentes áreas. Então, você verifica que desde 2013, abaixo de 2013, nós estávamos abaixo da média mundial. A partir de 2013, nós estamos acima da média mundial. Não diria você que é uma coisa que nós deveríamos sair tocando, celebrando, soltando foguetes, mas certamente mostra que alguma política de preocupação com a qualidade da ciência brasileira tem surtido algum efeito. Então, a partir de 2013, como você vê, aqui eu me refiro especificamente à Universidade de São Paulo, então ela está acima da média mundial. O Brasil, como um todo, está abaixo da média mundial. À direita, você tem um outro indicador, que ali são as citações, e ali são as visualizações. Os artigos são visualizados, mas que não são citados, e aí o Brasil é um pouco maior. Esse número acima da média mundial é um número bom? Bom, é um número interessante, está acima da média mundial. Nos deixa satisfeitos? Não, não nos deixa satisfeitos. As grandes universidades, top 10 do mundo, estão ali em torno de 2, nós estamos em 1 e pouco. A Universidade de McGill, por exemplo, essas universidades que são de prestígio internacional, mas que não estão no topo das 10 melhores, circulam mais ou menos ali em torno de 1,5, 1,6, etc. Então, essa é uma meta que nós gostaríamos de chegar, mas é preciso verificar o preço que isso pode atingir em relação a outras prioridades que o país deve ter. Então, na sequência, se você me permite, então, o que nós temos aqui é um aspecto também importante observar, que durante muito tempo a ciência brasileira na universidade foi considerada muito acadêmica. E é verdade, ela foi muito acadêmica, de fato foi muito acadêmica, tem sido muito acadêmica ainda. Mas a partir de alguns anos, há tanto do ponto de vista de consciência nacional, como também a percepção da universidade, que ela tem que contribuir mais para a economia do país. Então, o que você verifica é uma pequena mudança de panorama, essencialmente a partir ali de 2010, 2000, alguns olham 2004, mas, desculpe, 2000, eu estou enxergando um pouco, desculpe, 2004, 2005. Então, se você olha, ainda que os números sejam pequenos, o crescimento é exponencial. Há uma resposta que está sendo colocada, isso que está mostrando são artigos que são publicados em coautoria com a indústria. Então, há uma aproximação da indústria e é um desejo da universidade de contribuir mais para a economia brasileira. Neste caso específico, portanto, aí de novo é o Brasil, que tem crescido, e a Universidade de São Paulo, em particular, tem respondido a esses anseios também, e, na realidade, ela tem sido a que mais tem tido colaboração com a indústria. Obviamente, o tamanho da Universidade de São Paulo contribui, mas nos mostra também que a preocupação está indo na direção correta. Isso fez com que agora, dia 4 de setembro, a universidade ganhasse aquele troféu da Clarivate. Então, quando nós vamos discutir impacto, se do ponto de vista estritamente acadêmico, nós discutimos com certas ressalvas os indicadores numéricos, bibliométricos, e nós sabemos a dificuldade que pode existir de você ter total confiança nesses números,
e o que isso pode significar em termos de interpretação, é importante também considerar que outros aspectos têm que ser observados. E aí eu coloquei 11 tipos de impacto que foi feito, isso é uma organização feita no Canadá, mapeou 11 tipos de impacto gerados pela produção de conhecimento. Isso está publicado na revista da FAPESP de agosto de 2016. Não pode a universidade fechar os olhos para certos impactos. Então, você tem ali o impacto científico, que é esse sobre o qual nós nos concentramos com muita frequência, eu diria que frequentemente somente neste. Mas tem outros, você tem ali impacto na saúde, tem a ver com o efeito de pesquisa sobre o aumento da expectativa de vida das pessoas e na prevenção de tratamento. Isso é uma coisa importante, ainda que isso não gere artigos, ainda que isso não gere citações, mas obviamente é importante. Tem o impacto tecnológico, tem o impacto ambiente, tem vários impactos que são colocados aí. Então, eu gostaria agora, na sequência, mostrar algumas coisas, alguns projetos, entre os múltiplos projetos da Universidade de São Paulo, alguns que eu acho que podem ilustrar essa preocupação que a Pró-Reitoria tem tido nesse 1 ano e pouco que nós estamos trabalhando. Então, o primeiro que eu gostaria de mostrar é esse, que passou um pouco despercebido na grande imprensa, mas o jornal O Globo percebeu que 2 anos atrás, né, setembro de 2016, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, foi feito o primeiro transplante de útero vindo de uma doadora falecida. Então, o útero vem da doadora falecida para uma doadora viva. Não somente isso, a doadora viva, para atestar o sucesso, ela gerou uma criança. Vocês imaginam a complexidade, eu sou físico, eu fico imaginando a complexidade da quantidade de vasos sanguíneos que estão por aí, de você colocar um útero numa pessoa, fazer o transplante e ela gerar um filho. E isso é uma coisa interessante também, porque isso não é considerado um sucesso simplesmente porque foi feito e gerou o filho. Mas tem que esperar o filho vingar. Então, somente 1 ano depois é que é submetido na revista Lancet, que é uma das revistas mais importantes da área de medicina. Adicionalmente, esse feito extraordinário vem se juntar a tantos outros, os transplantes hepáticos. O Hospital da Clínica já realizou mais de 2.000 transplantes de fígado. Mais de 2.000 transplantes de fígado. E um aspecto interessante é que esse tipo de conhecimento, se você está na expectativa, isso é publicado no artigo, você lê, você vai ter acesso a essa tecnologia de saúde alguns anos depois. Ao ser desenvolvido na universidade, portanto, uma universidade de pesquisa, isto aqui é imediatamente colocado à disposição dos estudantes e dos parceiros. Então, esse é um aspecto que eu acho importantíssimo. Um outro aspecto, esse que está colocado aí, recentemente teve um ranking específico de agricultura, em que ele fez um ranking mundial, e a Universidade de São Paulo está entre as 5 maiores do mundo. 2 universidades americanas, a Universidade da Califórnia Davis, a Universidade de Cornell, uma universidade holandesa, a Universidade da China e a Exalc, não nessa ordem. Então, através disso, a Exalc tem, portanto, uma colaboração hoje com a China que é muito intensa. E um aspecto que eu quero chamar a atenção é exatamente isso, que uma das coisas que é feito lá é o controle biológico de pragas. Ou seja, a ideia é não há agrotóxico, a ideia é que a própria natureza faça o controle das pragas. Então, esse é um trabalho interessante, muito importante, e que tem uma visibilidade internacional realmente também muito grande. Prosseguindo, esse é o caso do ELSA, que é um estudo longitudinal de saúde do adulto, em que você investiga, uma investigação, é um trabalho multicêntrico, que você analisa a população de 15.000 pessoas entre 35 e 74 anos. Isso é decorrência do fato de que as transformações sociais, econômicas e demográficas fizeram que o Brasil vivenciasse um grande crescimento de ocorrência de doenças crônicas. E a universidade está atenta a isso através desse processo, que é chamado, então, o estudo ELSA. Esse é um estudo fundamental e tem apoio do Ministério da Saúde, do Ministério da Ciência e Tecnologia, e foi assunto, como vocês podem ver, de seminários e palestras em vários outros lugares. Bom, finalmente eu vou colocar um que nos pareceria, à primeira vista, muito distante de uma realidade. Por que nós nos interessaríamos em fazer pesquisa e olhar o cosmos? Então, esse é um projeto GMT, que é para a construção de um telescópio de Magalhães. Telescópio gigante significa para você observar, como está colocado ali, não é, a origem dos elementos químicos e a formação das primeiras estrelas e galáxias.
Só chamar a atenção que hoje nós estamos festejando 50 anos da chegada do primeiro homem à Lua. Este feito, obviamente, é importante, ele é simbólico. Mas o que realmente está importante é o desenvolvimento científico e tecnológico necessário para você chegar a esse ponto. E eu dou um exemplo singelo, embora selecionado para ser mais impactante. E o impactante aqui é o seguinte: você tem uma nave espacial que ela volta. Quando ela volta, ela entra na atmosfera, ela vem a velocidade, vou dar você números típicos, 20 mil quilômetros por hora. A 20 mil quilômetros por hora, quando ela encontra a atmosfera, a temperatura pode chegar a 5 mil graus, talvez um pouco mais. 5 mil graus, é isso muito ou é isso pouco? A temperatura da superfície do Sol é 6 mil graus. Então você precisa ter um material, portanto, desenvolvimento de ciência de novos materiais, de tal forma que seja capaz de resistir a isso. E um desenvolvimento de física teórica importantíssimo, porque se essa nave entrar inclinada, ela não tem um apoio, porque a escotilha não aguenta 5 mil graus. Então você tem uma parte de física teórica que tem que colocar a escotilha na posição correta, você tem que ter um desenvolvimento de material impressionantemente bem feito para suportar uma temperatura de tal magnitude. Portanto, o que eu quero chamar a atenção com isso é que existem projetos cujo subproduto de desenvolvimento científico e tecnológico é extremamente importante. Este projeto é um desses que se qualificam como assim. Então, isso aí é um consórcio internacional, estão as universidades ali, começa com a de Arizona, e no meio está a FAPESP, e eu coloquei a seta que a FAPESP é ali o IAG, Estudo de Astronomia e Geofísica. O que uma coisa tem a ver com a outra? Porque ali você vai ter um espelho de 8,5 metros, para você observar o espaço mais distante do mundo. Você está observando coisas que são as primeiras estrelas e galáxias. É muito distante, bilhões de anos-luz de distante. Portanto, qualquer imperfeição do espelho gera uma dificuldade, gera uma imprecisão absolutamente astronômica, o nome adequado para a situação. Portanto, você tem que ter um espelho que é considerado um espelho quase perfeito. Esse espelho, para dar você, ele não está construído, ele está em processo. Esse espelho, para você ter uma ideia do que ele significa, ele tem 8,5 metros. Se ele fosse expandido para cobrir o território nacional, a sua maior imperfeição chegaria a 2 centímetros. Esse é o tamanho da imperfeição que você pode admitir no espelho para fazer essa observação. Então, o desenvolvimento científico e tecnológico necessário para atingir isso está em curso e, obviamente, nós precisamos participar desse processo. Só chamar a atenção de que isso está previsto daqui a 8 anos e será construído no deserto do Atacama, no Chile. Por que no Atacama, no Chile? Porque as condições meteorológicas lá são extremamente favoráveis. E isso faz com que o Chile, inclusive, algumas vezes apareça com indicadores científicos muito bons, que são decorrentes do fato de que grandes consórcios internacionais se dirigem para o deserto do Atacama, no Chile. Finalmente, um exemplo um pouco mais distante do cosmos, mais pé no chão, que esse é um projeto do NAP. NAP é um núcleo de apoio à pesquisa, esse é um projeto que esse sim é subordinado à Pró-Reitoria de Pesquisa, e que a ideia é você fazer o aproveitamento dos resíduos têxteis. Então, a indústria têxtil produz uma quantidade enorme de resíduos, colocado ali que em São Paulo é da ordem de 48 toneladas por dia. Isso não é perdido. Então, este projeto utiliza os resíduos têxteis e faz, portanto, coisas como estão colocadas ali. Então, oficinas e workshops são ministradas para o ensino de técnica de customização, respeitando os conceitos, etc. Então, esse é um projeto que, além de ter um aspecto, digamos, de interesse social, tem um aspecto de interesse social muito grande. Com isso, eu essencialmente encerro essa parte e vou entrar na outra, mas antes de fazer isso, eu gostaria também de mostrar agora um outro filme, desculpe, um outro filme, e a ideia desse filme é mostrar um projeto. Esse é um projeto por um estudante de pós-graduação na Universidade de São Paulo. Então, se você me permite, esse está colocado aqui. Você já parou para pensar que o convívio entre seres humanos e plantas é tão antigo quanto a própria história da humanidade? Na história do Brasil, o uso e a produção de algumas plantas como a cana-de-açúcar, café e o cacau foram importantíssimos. Além disso, o próprio nome do nosso país tem a ver com uma planta nativa, o pau-brasil. Porém, o que muitas pessoas não se dão conta é que, além dessas plantas, o Brasil é o país com a maior biodiversidade vegetal do mundo. Estamos falando de mais de 300 mil espécies de plantas. Assim,
existe um potencial enorme e ainda pouco explorado que podemos aproveitar das plantas brasileiras. Vamos tomar como exemplo a nossa jabuticaba. Além de utilizarmos ela como alimento, um composto bioativo na sua casca, recentemente descoberto, retarda o nosso processo natural de envelhecimento. Você pode não acreditar, mas existem 33 espécies de jabuticabas no Brasil. Agora, imagine se esse mesmo composto bioativo estivesse disponível em maiores concentrações em alguma dessas outras espécies de jabuticabas selvagens. Testar todas seria muito custoso e demorado. Mas como saber por onde começar ou qual espécie escolher? Para responder isso, uma árvore filogenética que funciona como um tipo de árvore genealógica da jabuticaba seria muito útil. Com essa informação, conseguiríamos direcionar nossa pesquisa para, por exemplo, as espécies mais próximas da jabuticaba cultivada. Dessa maneira, economizamos tempo e dinheiro, e todos saem ganhando. Assim, o nosso objetivo é construir uma árvore filogenética das plantas utilizando o DNA, para compreender aspectos da sua evolução e da sua diversidade. Pesquisas como essa são feitas no Laboratório de Sistemática Vegetal do Instituto de Biociências da USP. Meu nome é Marcelo Cubo, e nesse laboratório eu desenvolvo uma pesquisa sobre as inflorescências de Plínio e gêneros relacionados, da família Myrtaceae, sob a orientação do professor Paulo Sano. Myrtaceae é a família que inclui as jabuticabas, a goiaba, os araçás e as pitangas, e as inflorescências são conjuntos de flores que podem estar arranjadas de diferentes maneiras. O que queremos é entender como esses arranjos se modificaram ao longo da evolução. Sabemos que esse é um estudo pontual nesse esforço de construir o conhecimento sobre a enorme diversidade brasileira. Por isso, trabalhamos de maneira colaborativa com diversos pesquisadores de outras instituições nacionais e internacionais. Fazendo ciência juntos, podemos fazer muito mais. Num país em que todos sabem o que é ser um time, formamos um time de cientistas. Mas quais os impactos de estudos como esse? Estudos assim são fundamentais na construção de uma sociedade mais sustentável, ajudam a melhorar as políticas de conservação e podem ser importantes no direcionamento de pesquisas aplicadas, ajudando na descoberta de novas fontes de medicamentos e melhorias na produção de alimento. Assim, algo que parece muito distante do nosso dia a dia, como o estudo da evolução e parentesco das jabuticabas, pode ter importantes reflexos ambientais, sociais e econômicos. Bom, agora, quando você se deliciar como uma jabuticaba, lembre-se que há um time de cientistas tentando descobrir novas informações sobre ela e compartilhar com o mundo. Eu pensei que existisse uma jabuticaba. São 33. Eu queria passar por um outro aspecto, mas só pontuar que o desenvolvimento científico ele não é linear. Aí é um projeto em que você tem, no meio do caminho diversas coisas ocorrem, e, ao mesmo tempo, o conhecimento científico, especialmente hoje, não é isolado. Então, tem um caso clássico, muito na química, de um cientista jovem que estava trabalhando na bancada, e, na sequência, ele faz um intervalo para o almoço. Quando coloca o sanduíche, ele percebe que a mão dele está adocicada. E, com isso, ele descobriu o adoçante. Ele não tinha nenhuma intenção de descobrir o adoçante. Descobriu porque, serendipity, como chama, né? Então, as coisas ocorrem assim. Um outro aspecto que é interessante é você ver uma corrida de carros, uma ambulância que passa, o carro, quando vem se aproximando de você, ele tem uma frequência. Quando ele se afasta de você, ele tem outra frequência. Eu não queria fazer a sonoplastia aqui, mas, enfim... né? Então, isso significa que a mudança de frequência, quando um objeto se aproxima do observador e quando ele se afasta do observador. Então, aí você se pergunta, como é que nós sabemos que o universo está em expansão? Como é que nós sabemos? Como é que você consegue medir uma estrela que está a bilhões e bilhões de anos de distância e você fala, ele está se afastando? Quem acredita nisso? Como que você faz isso? É exatamente isso. Você conhece o comportamento do átomo de hidrogênio em laboratório e você compara com o átomo de hidrogênio, que é o objeto mais abundante, o átomo mais abundante no universo, e você compara, e você verifica que a frequência de emissão dele diminui, portanto, ele está se afastando. E isso ocorre para todo lugar que você apontar, daí a conclusão que o universo está em expansão. Eu não gostaria de falar muito sobre isso, porque eu não quero perder tempo, mas não somente ele está em expansão, como ele está em expansão acelerada. E a astrofísica descobriu que toda a matéria que nós conhecemos, toda a matéria que nós conhecemos, corresponde a 5% da matéria total do universo. Portanto, existe 95% de matéria faltando no universo. Esse é um dos grandes mistérios da física. Um outro aspecto que é interessante, esse não é correlato à Pró-Reitoria de Pesquisa, esse é mais ligado ao pessoal de inovação, mas é, obviamente, uma questão muito importante tem acontecido, que é a situação dos unicórnios. Ou seja, são startups que conseguiram um valor superior a $1 bilhão.
Existia na época, que hoje são 6, teve matéria ontem no Estado de São Paulo, mostrando 7, isso foi publicado em março desse ano, e tem 6 unicórnios, alguns muito conhecidos, como 99, iFood, etc, etc. Então, os 6 estão colocados aí. Desses 6 que estão colocados, envolve 14 fundadores. Obviamente, um unicórnio pode ser fundado por mais de uma pessoa, evidentemente. Então, dos 14 fundadores, 10 deles são graduados na Universidade de São Paulo. É interessante, você olha que maravilha na Universidade de São Paulo, mas eu quero colocar uma visão um pouco maior ainda, não somente na Universidade de São Paulo, mas o fato de que a universidade tem sim olhado hoje para questões relacionadas com inovação e está atenta às modificações que têm acontecido no mundo. Portanto, como você pode ver, as 6 startups brasileiras, 10 começaram na Universidade de São Paulo. Ontem teve assunto no Estado de São Paulo, essa matéria que chama a atenção de que a universidade se torna um celeiro de unicórnios. E o aspecto interessante que ele chama aí são cursos agora de empreendedorismo, que é uma coisa que a universidade, nesse aspecto específico, não existia. Você sabe que tem pessoas que preveem que nos próximos 20 anos, 40% das profissões não existem hoje, serão criadas, 40%. E é fácil você, pelo menos, dar um pouco de crédito a isso, quando você vê a quantidade de coisas novas que têm aparecido. Então, a universidade tem que estar aberta. Então, alguns cursos têm sido colocados, e essa matéria cita também alguns parceiros, como o INSPER, a Fundação Getúlio Vargas, etc, etc. E certamente também a USP. Então, essas coisas são também muito importantes e contribuem para o desenvolvimento do país. Esta questão de empreendedorismo, como eu falei, que é uma coisa nova na universidade, acontecendo muito recentemente. Então, a partir daí, nós temos um evento que ocorrerá terça-feira que vem, daqui a 8 dias, que é esse evento sobre empreendedorismo. 2 aspectos que eu chamo a atenção disso. Afora o fato de que ele é realizado pela Pró-Reitoria de Pesquisa da USP. O primeiro fato é que, como você pode ver, ele é realizado no auditório do Museu de Arte de São Paulo, é realizado no auditório do MASP. Portanto, é a universidade saindo ao encontro da sociedade. A universidade sai para se mostrar, discutir aspectos no centro da Avenida Paulista. Agora, o outro aspecto que é importante é que, se você olhar as pessoas que vão falar, são exatamente as pessoas que eu acabei de mencionar. Uma é o fundador da empresa Yellow em 99, e o outro, como você pode ver, também está envolvido, como é diretor da Emerge, etc. Então, esses aspectos estão sendo discutidos diligentemente na universidade, nós estamos preocupados também com isso, não é somente publicação de artigos, não é somente citação, não é visibilidade, etc., mas também o fato de que a gente tem que estar coordenado com os anseios da sociedade e verificando as transformações existentes. Agora eu vou falar de questões mais, digamos, relacionadas, talvez, com os aspectos que são colocados na preocupação desta comissão. A Universidade tem, São Paulo, ela tem 4 grandes vertentes de apoio à pesquisa. São os projetos que nós consideramos grandes projetos e com grande visibilidade. Um é o CEPID, está escrito ali, Centro de Ensino, Pesquisa e Difusão, o D é de difusão, portanto é pesquisa científica com difusão. Vou falar um pouco dele. O outro é Embrapi, que é um projeto novo ligado também ao Ministério de Ciência e Tecnologia. O Centro de Pesquisa e Engenharia, financiado pela FAPESP, que é um modelo de gestão, portanto, não é somente engenharia, limitada à engenharia, mas é um modelo de gestão, e os projetos de NCT, que também são da FAPESP. É importante chamar a atenção que esses projetos, os pesquisadores da universidade submetem às correspondentes agências, então submetem à FAPESP, então são analisados delicadamente sobre a qualidade do projeto, etc. Não são recursos orçamentários, vocês são pesquisadores da Universidade de São Paulo que buscam recursos fora. Rapidamente, um por um, vou passar rapidamente, você tem o primeiro aqui, que é CEPID, você tem 17 centros no total, no Estado de São Paulo, que é FAPESP, e 11 deles são sediados na USP, de novo, não são recursos orçamentários. O outro, você pode até olhar alguns ali, você tem o Neuromatos também no centro. O Neuromatos é um projeto em que você procura modelos matemáticos que possam permitir a você entender o funcionamento do cérebro. Você tem, então, agora os projetos que são colocados no Centro de Pesquisa e Engenharia. Você tem 4 projetos, 3 são sediados na USP. Esse Cine ele é compartilhado entre a Universidade de São Paulo, a USP e o IPEM. Também não há recursos orçamentários, são recursos que os pesquisadores da USP vão procurar nas agências de fomento. Os editais são abertos, são submetidos, são analisados, julgados, e alguns são aprovados, outros não são aprovados, esses são os que estão aprovados. Pertence ao que chamei de Centro de Pesquisa e Engenharia, CPI. Esses são os da Embrapi. Você tem 4 projetos em Embrapi. Embrapi funciona também com abertura de edital, não tem havido desde 2017, e nós temos no momento 4, existe 42 centros no total no país,
4 são sediados na USP, mais uma vez, com recursos orçamentários. Chama a atenção simplesmente de 2 deles. O primeiro, biofotônica, como você percebe, fotônica significa que você modifica elétron por luz. Então, em vez de ser eletrônica, você tem agora o fóton, que é a fotônica. Então, é uma eletrônica sofisticadíssima em que você faz com luz. Obviamente, no fundo disso está o laser. Naquele lá seguinte, que é a construção eficiente, isso aí é uma coisa que é interessante observar, porque não podia ser mais mundano. Isso aí é você, produção eficiente de material de construção, cimento. Quando você produz cimento, você pega das rochas calcárias e produz cimento, 8% do produto dele é CO2. Ora, CO2, como nós sabemos, é um vilão, né? Ele é um vilão porque, se permitir um parêntese, CO2, todo sistema com poucos átomos é um gás, com exceção da água. Então, ele é um gás, então ele vai para a atmosfera. E ele tem uma característica muito peculiar de que ele é transparente à luz visível. Então, a luz do Sol, quando passa, é transparente. Bate na Terra, ela volta agora em forma de calor. O calor sobe e agora sim o CO2 absorve. Então, o CO2 é uma molécula conhecida no laboratório que absorve na região do vermelho, infravermelho, mas não absorve na região do visível. Com isso, ela mantém a temperatura da Terra. Isso é muito bem-vindo. Se não tivesse CO2, a temperatura da Terra à noite seria assustadoramente fria. Basta você olhar o que acontece no nosso planeta vizinho. Né? Eu não quero... Porque se você olhar a posição do planeta, você olha a posição do planeta Terra, se você mandar um pouquinho seu vizinho da frente, é um calor assustador. Você não quer estar lá. Se você for um pouquinho para o vizinho adiante, é razoável de dia, mas é muito frio à noite. Então, o planeta Terra está colocado numa situação estratégica. Alguém colocou lá, talvez. Então, o que acontece? A Terra seria muito fria à noite. E é exatamente o CO2 que mantém a temperatura da Terra. Então, é bom que ele exista. O problema é quando você desequilibra. Então, essa é que é a grande preocupação. As grandes indústrias hoje, com essa preocupação de ser sustentável, ter reconhecimento social, tem uma preocupação enorme com isso. Então, esse projeto daqui é a coisa mais simples do mundo, produção de cimento. E ele, portanto, reduz no processo de produção de cimento a produção de CO2. E tem um outro lá embaixo que eu já falei também, que é depois aquela questão de pragas agrícolas, eu vou lembrar. Esses, então, são os INCT, são 112 projetos no total, 19 deles são sediados na USP, de novo, não tem recurso orçamentário. Os INCTs, eles são patrocinados pelo CNPq, você submete, vários foram submetidos nacionalmente, eles são multicêntricos, envolvem mais do que um estado da federação. Ele é financiado também parcialmente pela Fundação Estadual, no qual o coordenador está lotado, por exemplo, em São Paulo seria a FAPESP, e tem também alguns recursos adicionais da CAPES, que em geral é forma de bolsas. Então, são enormes INCTs, mais uma vez. Então, aqui são as bolsas de iniciação científica, que são coordenadas pela Pró-Reitoria de Pesquisa, mas também não tem recurso orçamentário, porque isso aí é recurso que vem do CNPq, da CAPES e da FAPESP. Então, estou colocando ali, CAPES é ligado não tem iniciação científica, desculpa, mas pós-graduação. Você está vendo ali o número de bolsas que tem de CNPq e da CAPES, tem uma quedinha recente aí, como vocês podem observar, mas, enfim, é isso aí. Então, o que a Pró-Reitoria faz é fazer o julgamento de mérito das candidaturas que são colocadas. Nós temos uma cota dada pelo CNPq, por exemplo, se você olhar ali um certo ano, 1.000. Então, isso aqui é distribuído nas unidades que fazem a sua avaliação muito criteriosa e, portanto, isso é organizado pela Pró-Reitoria de Pesquisa, mas, de novo, não há recurso orçamentário. Este é um núcleo que foi criado pela Pró-Reitoria de Pesquisa, alguns anos atrás, e, neste momento em que ele foi criado, ele tinha recurso orçamentário. A ideia era que você fizesse uma coisa que percolasse mais do que uma área de conhecimento. Ou seja, é o reconhecimento de que a ciência hoje não é colocada simplesmente numa área. Quando você coloca um problema de física, o físico resolve. Quando você coloca um problema importante da sociedade, por exemplo, aquecimento, ou você quer saber violência na cidade, não envolve uma área de conhecimento. Então, você precisa ter conhecimento compartilhado. São as questões multidisciplinares. Então, foi criado esse núcleo de apoio à pesquisa alguns anos atrás, 2011, 12, creio. E, portanto, também, não, na época, sim, foi dado recurso orçamentário. Hoje não tem recurso orçamentário. Alguns se estabeleceram, outros tiveram dificuldade, não se estabeleceram e outros estão sendo encerrados. Nós temos hoje 136 NAPs, mais uma vez, não tem recurso da Pró-Reitoria. 31 deles estão pedindo encerramento, nós vamos ficar com alguma coisa em equilíbrio, alguma coisa em torno de 100 núcleos de apoio à pesquisa. Obviamente, eles, como estão organizados, eles podem, obviamente, submeter projetos em agência de fomento. PUB
Eu estou agora falando de coisas orçamentárias. Mudei um pouco agora sim. O que a Pró-Reitoria orçamentariamente gasta? Então, esse PUB é um programa unificado de bolsas. Além das bolsas do CNPq que eu mencionei, da FAPESP, esse é um programa que você dá bolsa de estudante, que é uma ação conjunta que integra a política de apoio à permanência e formação estudantil. Então, aqui há uma preocupação também de você ter a permanência estudantil. Esse é um programa que ele é centrado na Pró-Reitoria de Graduação, mas ele envolve as 3 pró-reitorias e, portanto, você pode submeter bolsa em qualquer uma das 3 possibilidades que estão colocadas aí. No caso específico da Pró-Reitoria de Pesquisa, estou dando o número que está colocado, tipicamente é o número de 5.000 bolsas. Então, você tem ali, no caso da Pró-Reitoria, este ano, 2019, nós temos 1.422 bolsas, que são, portanto, colocadas de novo, com julgamento, etc. Esse daqui, os programas de iniciação científica, tem um evento, portanto, que os estudantes de iniciação científica se encontram, discutem seus trabalhos, se apresentam, que é esse trabalho que está colocado aí. E eu detalhei um pouco mais no material escrito que eu preparei para senhores e senhoras, que é sobre um evento que nós organizamos envolvendo estudantes de pós-graduação. Em 2019, nós temos 3.762 estudantes, e envolve, inclusive, uma parte internacional, que é importante, e aí sim, o envolvimento da Pró-Reitoria. Deixa eu falar agora rapidamente na questão importante, estou caminhando para o encerramento, a questão relacionada a apoio de infraestrutura. Um dos aspectos importantes da Pró-Reitoria de Pesquisa é exatamente a infraestrutura de pesquisa. Nós não financiamos a pesquisa no sentido que damos recursos para quem faz um projeto, ou você vai fazer pesquisa, então, os recursos são obtidos em agências de fomento e são, de certa forma, analisados frequentemente por nós. Este daqui é uma questão de multiusuário. Esse é um aspecto extremamente interessante. Eu tenho um material caro no meu laboratório, você tem um material caro no seu laboratório, você usa, você não usa, você segunda-feira aconteceu à tarde, está desocupado. Então, o que acontece? A universidade não pode mais ficar com, eu tenho um recurso no meu laboratório e o laboratório hoje não vai funcionar, o equipamento não vai ser usado. Ainda que o laboratório esteja funcionando, o equipamento não vai ser usado. Então, isso aqui é uma plataforma que nós criamos, em que todos esses equipamentos são colocados na plataforma. Então, se eu precisar utilizar um espectrômetro de massa, eu olho lá e falo, espectrômetro de massa. Eu sei as unidades da Universidade de São Paulo que tem um espectrômetro de massa e, portanto, eu me candidato a fazer a aplicação daquele equipamento. Portanto, tem uma racionalização dos equipamentos. Mais importante ainda, ele ajuda você a fazer gestão, porque com uma coisa centralizada, eu, como pró-reitor, eu posso saber quais são os laboratórios que estão carentes de mais funcionários, por exemplo, técnicos de laboratórios que estão menos carentes de laboratórios. Então, isso permite a você uma gestão importante, que é isso que nós estamos colocando aí. Posso falar bastante sobre isso, mas eu vou adiante. Foi assunto de matéria de capa na revista da FAPESP. Então, está colocado ali, o objetivo é visibilidade, acesso fácil ao compartilhamento, porque quando um agente de fomento dá a você um equipamento que ele fala, eu quero que seja multiusuário, às vezes ele fala, é multiusuário, mas as pessoas não veem o equipamento para usar. Então, agora ele vê o equipamento. Então, e você facilita o projeto de grande porte. Por exemplo, a FINEP não financia projetos de grande porte se ele não for colocado numa escala multiusuária. Muito corretamente a propósito. Isso nos leva a um conceito novo que está acontecendo nas universidades do mundo e que nós estamos muito atentos, que é o conceito de ciência aberta. Então, significa que você colocou de forma transparente os equipamentos disponíveis na universidade. A nossa ideia é que isso seja estendido para outras universidades. Por exemplo, nós podemos compartilhar isso com a Unicamp ou com a Unesp, de tal forma que eu sou um pesquisador da USP, estou precisando de equipamento, eu sei que esse equipamento tem na Unicamp porque ele tem na Unesp. Se eu moro no interior, eu posso ter equipamento mais próximo da Unesp do que na USP. Então, essa ideia é muito importante. Então, essa é a ideia de ciência aberta, que você tenha transparência das coisas. E isso levou a esse conceito que está colocado aí, que é que você tem que ter os seus dados científicos também abertos. Então, existem 3 maneiras de você olhar. O primeiro é você dizer que é um desenvolvimento natural da cultura digital, em que tudo agora você acessa digitalmente. O segundo é a ideia de que é importante que os resultados científicos sejam abertos, porque os resultados precisam ser reprodutivos. A ciência não pode se dar o luxo de ter um resultado importante que não é reproduzido em nenhum outro laboratório. Então, isso também inibe eventuais, digamos, facilidades que algum autor queira, por acaso, utilizar. E o terceiro, finalmente, é que é um bem público.
Então, recurso público, acesso público. Então, eu produzo um resultado, eu obtive recurso público, a FAPESP me financiou, eu tenho esses resultados, já publiquei meu trabalho, o que eu faço com isso? Disponibilizo para a sociedade, que pode ser acessado não só por cientistas, mas também por não cientistas. Então, isso é uma coisa que nós fizemos um evento na semana passada, e aqui você vê a evolução da produção intelectual da USP, já na plataforma de acesso. Isso é produção intelectual, artigos, filmes, etc., não é ainda o que eu estou mencionando. Então, nós teremos, se não só equipamentos, nós teremos também dados, nós teremos resultados disponíveis. Estamos caminhando para o conceito e adoção de ciência aberta. Um edital, uma das coisas que eu mencionei lá, é que uma das funções da Pró-Reitoria é ficar atento e prospectar novos temas. Que são novos temas? Para todo lado que você olha hoje, se fala de inteligência artificial. Você abre o seu celular, está cheio de inteligência artificial. Inteligência artificial, estou usando aqui no conceito amplo, que envolve várias coisas, inclusive aprendizado de máquinas, etc, etc. Então, é importante que a universidade faça isso. A universidade tinha várias pessoas trabalhando em inteligência artificial, mas universidade grande, as pessoas não se conheciam umas às outras, um está aqui, o outro. Então, nós fizemos um edital, convocando as pessoas e submetendo a famosa a cenoura, né, que você atrai as pessoas. Com isso, nós identificamos 112 projetos envolvendo 109 docentes, 33 unidades e museus. Esses processos são analisados muito rigorosamente. Por exemplo, nós tivemos 47 pareceristas, todos eles da área de inteligência artificial e de outras instituições. Os projetos da USP não foram julgados na USP, ou seja, foram julgados a partir de pareceres de pessoas externas à USP. Então, está colocado aí. Uma vez que nós temos esse panorama, e aí, então, a Pró-Reitoria de Pesquisa não submete projetos às agências, quem promete são os pesquisadores. Então, nós articulamos dentro da Pró-Reitoria de Pesquisa um projeto transdisciplinar que foi submetido à FAPESP para aquele centro que eu mencionei, que é o Centro de Pesquisa e Engenharia, portanto, é o CPE. Isso está em julgamento, etc. Um dos aspectos que eu tenho observado, que há uma preocupação, que eu tenho observado também aqui, é a questão da qualidade. Então, de novo, quer dizer, julgar, imagina que você vai fazer um julgamento e a pessoa diz, não, esse rapaz tem um fator H 32, o fator H é um dos índices bibliométricos. Este aqui tem um fator H 30, então você vai concluir que o 32 é menor do que 30. E é isso que nós também concordamos com vocês, que não é assim que faz julgamento de qualidade. Uma pesquisa de um rapaz que tem 32 não é necessariamente menor do que um 30. Então, nós precisamos fazer o exercício do aprendizado do que é pesquisa de qualidade. Então, nós lançamos esse edital, que é o Prêmio Excelência para a Nova Liderança de Pesquisa, que esse é o mote, a afirmação de uma cultura de qualidade de pesquisa. Então, neste prêmio que nós colocamos aí, nós queremos julgar qualidade. Então, é um impacto científico da pessoa, que, neste caso, tem que estar limitado a 40 anos, porque nós queremos identificar jovens com potencial de liderança. Então, isso também foi feito, isso teve um julgamento também externo, obviamente, à USP, 24 pesquisadores externos, envolvendo 16, desapareceu umzinho, 16 instituições que fizeram essa avaliação, e nós premiamos 8 correspondentes às 8 grandes áreas que são classificadas na CAPES. O resultado foi divulgado dia 16, a premiação é dia 8 de novembro, na Universidade de São Paulo, é aberta, e nós nos sentiríamos muito honrados se algum de vocês comparecessem, ou se dispusessem, eu mandaria um convite específico. Então, isso aqui, finalmente, eu vou falar dos que nós precisamos nos engajar no mundo. A ciência não ocorre somente no quintal da Universidade de São Paulo, ou mesmo no Brasil somente. Existem grandes consórcios internacionais em que você precisa estar atento. E isso aumenta enormemente a visibilidade e permite a você participar de grandes projetos internacionais. Este daqui é um deles. Está sendo cogitado, na verdade, a aliança já existe, que é você fazer o mapeamento de todas as células do ser humano. Então, esse é um projeto, digamos, na sequência, se quiser colocar assim, do famoso projeto de genoma, que foi feito a partir dos Estados Unidos nos anos 90 e concluiu em 2003, eu acho, em que foi feito sequenciamento do DNA, todo o sequenciamento genômico. Aqui é uma coisa que promete iniciar também, que é o sequenciamento dos atlas, o atlas da célula humana. Isso já tem a participação do Wellcome Trust, do Sanger Institute, da Karolinska Institute, que é um importantíssimo, né, que é, na verdade, quem dá o Prêmio Nobel de Medicina, que é a instituição responsável, então MIT, Harvard, etc.
O Instituto de Ciências Biológicas fez um evento semana passada sobre este assunto. Algumas dessas pessoas vieram e a participação da USP é o que nós queremos para que ela seja o hub na América Latina. Não tem ninguém participando disso na América Latina e nós queremos ser o centro disso na América Latina. Ou seja, a partir da Universidade de São Paulo, nós vamos disseminar para a América Latina. Então, é muito importante participar desse projeto. E um último, bom, isso aí é só dizer que esse tipo de coisa aparece muito na imprensa, então, isso aí foi um assunto na Folha de São Paulo. Meu último slide é esse que está colocado aqui, esse é o último. É também um exemplo da importância de você participar dos grandes consórcios, dos grandes eventos internacionais. Então, existe essa aliança, que é a saúde planetária, que é altamente multidisciplinar, porque se refere a tudo, desde biologia, física, química, etc. Todos os aspectos relacionados, poluição atmosférica, mudança climática... Professor, só para concluir, por gentileza... Essa é a última, por favor, obrigado. Então, esse evento, então, eles têm uma reunião anual, esse evento aconteceu em Harvard, Edinburgh e Stanford, e o quarto evento será aqui na Universidade de São Paulo, só chamar a atenção de que 4 a 6 de setembro terá participação de 49 países. Então, eu espero ter dado a vocês, talvez um pouco longo, mas um panorama das preocupações da Pró-Reitoria de Pesquisa, não somente fazer julgamento de qualidade, mas prospectar também novos temas e se inserir na ciência mundial. Muito obrigado. Desculpe um pouco de tempo.